Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa da Faculdade de São Leopoldo Mandic, estou à frente aqui do nosso Mandicast. E neste episódio nós vamos falar sobre as doenças inflamatórias intestinais. É uma doença que acomete os nossos intestinos, como o próprio nome diz, inflamatória, causa diarreia, desconforto, febre. E para tratar deste assunto, que envolve diferentes doenças, eu chamei aqui um super especialista, um professor médico altamente gabaritado, com um currículo que, se eu fosse ler ele aqui, ficaria os 15 minutos do nosso Mandicast só lendo o currículo do grande Dr. Bruno Zilberstein. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Marcelo. É uma honra para mim. Eu que sou cria da casa, sou professor aqui da disciplina de gastroenterologia da Mandic. Fico muito feliz de poder informar aos nossos ouvintes, né? Aos telespectadores, enfim, sobre essa afecção, esse problema, né? Que afeta pelo menos 20% da população, né? Altamente prevalente. Altamente prevalente. Todo mundo tem uma diarreia, tem uma dor de barriga. E o que chama a atenção é, como o professor Marcelo falou, quando o sintoma persiste, aí nós temos que investigar o sintoma para fazer o diagnóstico correto e saber o que está causando isso. Sabendo a causa, nós sabemos como tratar. Muito bom. Professor Bruno Zilberstein, pessoal, é mestre e doutor em gastroenterologia, é professor ainda da Universidade de São Paulo, né, do Departamento de Gastroenterologia, professor da São Leopoldo Mandic desde o começo da Faculdade de Medicina e também coordenador do programa de mestrado aqui da Medicina, né, professor? Uma grande honra. Mas como o senhor já falou isso, quais são as doenças inflamatórias intestinais que se enquadram neste quadro aí, dessas persistentes que o senhor citou? Eu diria que a gente tem que tomar cuidado com a mais comum. A mais comum é consequente ao nosso sistema nervoso, que é a síndrome do cólon irritável. Então, é muito frequente, não é? Sentir dores muito fortes, tipo cãibra na barriga, aí diarreia ou então constipação intestinal e consequente a uma crise nervosa. Então, isso daqui é a síndrome do cólon irritável, que não tem uma alteração do intestino. Ela é apenas da função do intestino. E as duas outras doenças, que são a retocolite ulcerativa, como diz, são várias úlceras no intestino, e a doença de Crohn. Essas são as doenças inflamatórias intestinais mais prevalentes e para cada uma delas tem o seu tratamento específico. Claro. Tem alguma causa específica para cada uma dessas doenças? Como eu falei, na síndrome do cólon irritável, a questão é psicossomática, é uma questão da vida, né? De como encaramos a vida, das emoções. E diferentemente do Crohn e da retocolite, não sabemos exatamente a causa, supõe-se que seja autoimune, ou seja, o nosso próprio organismo está rejeitando algumas células do organismo. É como se fosse um processo de rejeição. E isso daqui causa uma inflamação muito grande do intestino, com todos esses sintomas, diarreia crônica, dores abdominais, muitos gases, às vezes evacuações com sangue. É mais comum ter um número elevado de evacuações ou de constipação nessas doenças? Na doença de Crohn, pode haver a dificuldade de evacuação. Na retocolite, não. Na retocolite é uma diarreia forte, várias vezes por dia, com catarro, né? Você vai ver catarro nas fezes e muitas vezes vê sangue nas fezes. Então, no Crohn também tem essa manifestação, mas o Crohn pode ter as duas coisas. Quando uma pessoa que começa a ter uma diarreia e ela
precisa ficar atenta se essa diarreia pode ser uma doença um pouco mais complexa, como essas que o senhor está citando. É uma diarreia de quantos dias seguidos? Na verdade é assim, a diarreia pode ser, digamos, passa uma semana com diarreia, vai num pronto-socorro, é medicado com os medicamentos habituais para diarreia e tudo mais, e melhora. Tá. Passa 2 semanas bem, daqui a pouco um novo episódio de diarreia. Então, são diarreias repetitivas e chega a um ponto que ela não para mais com as medicações normais, habituais, vamos chamar assim. Então, nesse caso, tem que pesquisar realmente a causa para fazer um tratamento adequado. Claro. E aí, chegando nesse ponto, quais são os exames necessários e indicados para diagnóstico? É muito importante, hoje em dia a gente tem um exame de fezes muito simples, a calprotectina, é um exame de fezes feito em laboratório e ele mostra o nível de inflamação intestinal. Então, se ele estiver elevado, a gente vai atrás e o exame, vamos dizer assim, padrão ouro seria a colonoscopia. Tá. Quando se trata de doença de Crohn, também a endoscopia. E existe um exame muito bonito e muito moderno que chama cápsula endoscópica, que engole uma câmerazinha, do tamanho de uma vitamina, vamos dizer assim, é muito fácil. De um comprimido. Um comprimidinho. A pessoa engole, coloca um colete que recebe as imagens transmitidas dessa câmera e depois de 8 horas ele devolve o colete que é passado num computador e a gente vê todo o aparelho digestivo por dentro. Então, os exames ideais são esses. Nos casos mais graves, a gente faz também a tomografia de abdômen total. Tá. Então, com estes exames, nós conseguimos definir o porquê do sintoma. Tá. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças inflamatórias? Para o cólon irritável, são as fortes emoções. E para o Crohn e para a retocolite, está envolvido alimentos, vamos dizer assim, de difícil digestão, tipo os grãos, não é? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, isso daqui provoca muitos gases, bebidas gasosas, álcool e o nosso cafezinho. Puxa. O cafezinho... Mas o álcool do vinho não tem problema, eu ouvi dizer. O álcool do vinho, quando moderado, não tem problema, desde que seja tratada a doença. Certo. Professor, tem predisposições para essas doenças ou não? Sim, na verdade a gente observa que essas doenças, infelizmente, se manifestam nos jovens, entre 20 e 35 anos, mas também nas pessoas após 50, 55 anos, pode haver a manifestação da doença inflamatória intestinal, mas normalmente é no jovem. Tá. E ela tem que ser tratada porque o tratamento é pelo resto da vida. E em 80% dos casos nós controlamos a doença. Como que é feito o tratamento? Só medicamentoso? O tratamento, em 80% dos casos, é medicamentoso. A base, assim, de todas elas são salicilatos. É bom dizer que a farmácia governamental, ela fornece todos esses medicamentos chamados de alto custo, que na verdade só alguns são de alto custo, mas como a doença é prevalente e atinge cronicamente uma população por longo tempo, o paciente pode obter esses medicamentos gratuitamente. Mas os medicamentos básicos são os salicilatos e hoje em dia nós dispomos dos medicamentos biológicos. O que vem a ser um medicamento biológico? Ele vai atingir a célula que está desencadeando, são
vão diretamente para a causa. E com o tratamento biológico se obtém remissões de longo tempo. E com isso um conforto maior para o paciente. Claro. Tem alguma forma de prevenir essas doenças ou não? Infelizmente não, porque isso surge espontaneamente, a gente não sabe o que desencadeia, né? A gente sabe que o sistema nervoso sempre, quando tem fortes emoções, desencadeia qualquer coisa, mas não sabemos a base, o que vem a desencadear essa doença. E a gente tem que mencionar que, diferente da retocolite, na doença de Crohn, ela pode se situar em qualquer órgão. Então, o médico tem que estar atento e fazer uma investigação de todo o trato gastrointestinal. Normalmente, ela fica no intestino fino distal e no intestino grosso. Mas ela pode dar no esôfago, no estômago, no duodeno. Então, tem que fazer uma boa investigação para saber a causa e onde está localizada a doença. Só para a gente fechar, quando o senhor diz que a doença ela pode dar em algum desses... Ela parece o quê? São feridas que aparecem? Na verdade, assim, são inflamações fortes, porque o Crohn acomete todas as camadas do intestino e ele pode causar, diferentemente da retocolite, uma obstrução intestinal. Então, quando isso acontece, às vezes a gente é obrigado a operar. A operação a gente evita sempre. É o último recurso depois que todos os demais recursos medicamentosos foram esgotados. E como falei, em mais de 80% dos casos nós controlamos as doenças com medicamentos. Tá certo. Olha só, pessoal, falamos aqui com um grande especialista, um mestre dos mestres aqui, que formou centenas, se não milhares aí de especialistas, mestres e doutores na área de gastroenterologia, professor Bruno Zilberstein, falando aqui sobre as doenças inflamatórias do intestino. Professor, muito obrigado, muito prazer em tê-lo aqui, uma honra para nós termos você aqui no nosso Mandicast. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição, já que eu sou parte integrante da São Leopoldo Mandic, a nossa faculdade de medicina. Aí, com muito orgulho. Se você gostou do nosso Mandicast, deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic e também no nosso Spotify. Até a próxima!